Pode começar, galera. Pronto, vamos lá. Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer, ó Pai, te agradecer pelos cuidados do Senhor em nossas vidas. Amém. Obrigado por ter sido um Deus zeloso, um Deus que tem olhado para cada um de nós com teu olhar de misericórdia. E é por isso que nós estamos aqui, Deus, falando de coisas que são pertinentes ao reino, pertinente ao conhecimento daquilo que é Deus. E eu te peço que o Senhor Deus continue nos abençoando, continue colocando o desejo do conhecimento em nossos corações, com nossos irmãos, para que possamos crescer em graça e em conhecimento. Amém. Nos ajuda, Senhor, a reter a sua verdade, nos ajude a compreender a tua verdade. E eu te rogo, Espírito Santo, que o Senhor continue capacitando-nos, tão somente para que possamos servir ao Senhor em liberdade, servir ao Senhor em zelo, em amor, em dedicação. Amém. Deus, cada um aqui desse grupo, nossos irmãos, aqui nesse grupo, os outros, todos eles, que teu Espírito Santo possa nos encher, ó Deus, a cada dia mais, que nós possamos ser a cada dia apaixonados pelo Senhor. Pai, perdoa nossos pecados, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Assim como aquele homem, Deus, clamou pelo Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Precisamos cada dia mais da tua compaixão. E nós recebemos tua compaixão cada dia mais por fé, Deus, por graça. Obrigado, Deus. Abençoe Jorginho, continue instruindo Jorginho, continue, Deus, derramando sobre ele a graça do Senhor. Amém. Mais uma noite nós possamos nos regozijar juntos, que possamos ser edificados, um edificando ao outro, Senhor. Que o Senhor abençoe essa sociedade de homens batistas, Senhor. Com Paulo, Deus, abençoe Paulo, Deus, dê direção a Paulo, que o Senhor continue derramando sabedoria sobre Paulo, Senhor, para que ele possa fazer tudo para o louvor da tua glória. É isso que eu te louvo, no nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá, galera. Vamos que vamos. Estão vendo aí a tela? Estou vendo. Estou vendo. Vamos lá. Senhores, eu espero sinceramente terminar hoje os adventistas do sétimo dia, porque tem algumas doutrinas deles que são parecidas com a das Testemunhas de Jeová, né? Na verdade, no seio lá das pessoas que estudam religião, eles chamam essas duas seitas aí de seitas co-irmãs. Uhum. Até porque Charles Taze Russell, ele foi influenciado por Miller, né? A gente viu lá que ele foi muito influenciado pelos estudos de Miller. Então, muita coisa que os adventistas pregam acabou respingando lá nas Testemunhas de Jeová. Então, como essas coisas que são comuns a gente já abordou nas Testemunhas de Jeová, a gente só vai citar aqui aquelas que são coincidentes com essa, mas não vai precisar entrar no mérito porque já foi trabalhado lá anteriormente. Tá bom? Há um breve histórico aí dos testemunhos dos adventistas do sétimo dia. São duas histórias distintas, na verdade, né? Você tem uma parte da história que vai ficar direcionado ao termo adventista. Então, até aquele momento não se falava de sétimo dia, só se falava mesmo do advento de Cristo, só da volta mesmo de Cristo. E a ideia inicial era que a igreja não seria uma igreja adventista, seria uma doutrina adventista, né? Era uma doutrina que se pregava a segunda vinda de Cristo, que é um
uma doutrina legítima, né? A segunda vinda de Cristo é iminente, vai acontecer, né? Então, quando Miller ele vai falar do advento, ele fala não de forma pejorativa, ele fala realmente, ele começa a pregar o advento de Cristo, Cristo vai voltar. E não era originalmente para se formar uma igreja, porque Miller ele era batista, né? E ele vai voltar para a igreja batista dele. Não vai dar certo muita coisa lá e ele vai voltar para a igreja batista dele, né? Então, a primeira parte aí do termo, né, se refere a quem foi Miller, né, que é o autor do termo adventismo. Então, Miller, ele era um fazendeiro americano, batista, tá aí a foto dele. Ele desvia-se em 1810 e em 1814, depois de servir o exército, ele volta para a igreja, né? E quando ele volta, ele começa a ficar sendo muito atraído, e isso você vai ver, é uma máxima das pessoas que fundam as seitas, é se interessar muito por Apocalipse, por Daniel, por escatologia, por fim dos tempos. Não é que todo mundo que fale disso gere uma seita, mas se você observar, 90% das seitas surgem sempre com essa tendência muito grande para coisas escatológicas. E Miller não vai ser diferente. Ele vai começar a estudar muito Daniel e vai começar a estudar muito Apocalipse. E aí ele começa a fazer aqueles cálculos dele para poder começar a tentar entender quando é que vai acontecer o fim do mundo. E aí ele começa a fazer vários cálculos, né? Começa a fazer vários cálculos do advento de Cristo. Então, isso aí está diretamente relacionado com o termo adventista. A primeira data que ele vai dizer que Cristo vai voltar é em 1843, quando ele diz que ouviu uma voz dizendo para ir e dizer ao mundo que Jesus Cristo vai voltar em 1843. E como todo pregador escatológico tem um poder de persuasão muito grande, ele começa a acumular seguidores. Pega o advento durante 10 anos, né? Ele ficou pregando durante 10 anos, mas dizendo o tempo todo que em 1843 Jesus Cristo voltaria. E aí o advento se espalha como uma febre mesmo, tem pessoas que vão comprar roupas, que vão se vestir de branco, as pessoas começam a se despedir literalmente, coisa que a gente já vê acontecendo aqui muito, né, com essas profecias de Nostradamus. 1843 chega e nada acontece. E aí ele vai lá e diz que houve um erro de cálculo e que, na verdade, a data certa seria 21 de março de 1844. E aí nada de novo acontece, ou teoricamente acontece, e aí é uma decepção geral. Miller volta para a Igreja Batista, né? Mas aí ele divide a igreja, e aí o pessoal que gostava muito dessa ideia da volta de Cristo, em 1844, vai formar o que se chama de adventismo. São os dissidentes da igreja de Miller. E esses dissidentes ficam durante 16 anos, né? Não mais sob a liderança de Miller, sob 16 anos eles continuam a predizer o fim do mundo quase que todo ano. Parece que todo ano Jesus Cristo ia voltar. Ficou durante 16 anos aí ininterruptos dizendo que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. E a última dessas predições dos seguidores de Miller vai acontecer em 1877. Agora a gente tem aquela que vai ser a carta máxima mesmo do Adventismo do sétimo dia, que é a Ellen G. White, né? Que ela é a autora do termo sétimo dia, né? Ela foi uma das seguidoras fidedignas, fidelíssimas de Miller, né? E aí ela vê esse termo do advento de Cristo fracassado, né? Só que aí o que ela vai fazer? Ela tira a carta na manga. Ela vai chamar os dissidentes lá, os seguidores de Miller, e vai dizer que Miller estava certo, que Jesus Cristo realmente iria voltar em 1844. Só que não iria voltar daquele jeito como as pessoas esperavam, né? Então ela diz
ela convence os seguidores de que, na verdade, Cristo voltou, mas ele não voltou para a terra. Ele voltou para um santuário que está descrito lá em Daniel 8, que a gente vai abrir já já. Tem um santuário lá em Daniel, né? Vai ter aquela profecia de Daniel das 2.300 tardes, e ela diz que Jesus Cristo voltou naquele santuário ali para restaurar aquele santuário. E que aquele santuário não estava na terra, estava no céu. Beleza? Tranquilo até aí? Ela tenta dar uma nova versão à volta de Cristo. Não, realmente Cristo voltou. Só que ainda não foi aquela volta que se espera de Apocalipse. Foi uma volta onde ele foi para o santuário que está lá em Daniel, e esse santuário não está na terra, por isso que ninguém viu. O santuário está lá no céu. Essa doutrina é uma doutrina que até hoje se prega no Adventismo do Sétimo Dia, que é chamado de doutrina do juízo investigativo. A gente vai ver mais adiante o que seria esse juízo investigativo. E eu botei aqui que vale lembrar que não foi ela que profetizou o retorno de Cristo, né? Ela só fez dar uma nova versão dos fatos. Para ela, Miller não estava errado. Jesus realmente voltou em 1844. Porém, não voltou da forma como eles estavam esperando. E aí tem uma foto dela com o esposo dela. Parece uma freira, né? Essa imagem aí, gente, eu peguei do site mesmo, oficial, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu peguei uma em português e uma em inglês. Aí vai dizer exatamente o que é que acontece naquela predição de Daniel. Quem abre para mim, por favor, Daniel 8, versículos 13 e 14, porque eu não coloquei esse texto no slide, não. Alguém já ouviu essa profecia? Qual a profecia? Jorge, Oi. esses cálculos que eles fizeram, né, é muito semelhante com os cálculos que as testemunhas de Jeová também fizeram, baseado também no livro de Daniel. De Daniel. Só que as testemunhas de Jeová, eles recorreram para o fato de que essa volta de Cristo não foi uma volta visível. E ela aconteceu ali em 1914. Já ouviu falar sobre isso? Já ouvi. No meio da guerra. Isso, justamente. Ela deu uma nova versão, né, ao cálculo de Miller, e as testemunhas de Jeová, eles, como não aconteceu visivelmente, eles também construíram uma versão de que Jesus voltou espiritualmente e arrebatou os 144 mil. Né? Os 144 mil, muitos deles se encontram no céu, né? Na verdade, eles acham que já fechou as vagas. Não tem mais vaga para 144 mil, não. Mas, assim, o reino de Cristo foi estabelecido em 1914. E os 144 mil já estão reinando com Cristo lá. Com Cristo. Justamente. É muito semelhante, né? É muito semelhante. Vamos lá, gente. Daniel 8, 13 e 14. Quem lê? Eu leio. 13 e 14? Isso. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O que está acontecendo aí? Segundo Ellen White, né? Segundo Miller, na verdade, esse evento aconteceu. Eu vou colocar em português aqui. Ó. Você tem aqui o período de 7 semanas, de 45 depois de Cristo até 403 depois de Cristo. Você tem 70 semanas
aqui descritas. Acho que aqui fica melhor. Segundo Miller, esse evento de Daniel aconteceu aqui, em 457. Beleza? E para eles fazem uma interpretação de dia a ano. Na cabeça deles, essas tardes e manhãs significavam um ano e não um dia. Então não seriam 2.300 dias, seriam 2.300 anos. E se você somar 457 aqui, antes de Cristo, com mais 2.300 anos, vai bater exatamente aqui em 1844, o ano domini, ou seja, depois de Cristo. Então ele diz assim, ó, até aqui se passaram 483 anos, né? Desse evento de Daniel até a morte de Cristo se passaram 70 semanas, só que 70 semanas seriam 490 dias, anos, porque na cabeça dele a tradução ali de dia seria um ano inteiro, então seriam 490 semanas e iria ser bem contemporâneo aqui a morte de Cristo. E depois da morte de Cristo, vai se passar o que aqui? Pouco mais de 1.950 anos, e vai totalizar 2.300 anos aqui em 1844. Só que Cristo, em 1844, aqui está em português, está vendo? Acontece o que ele chama de juízo investigativo. O que é isso? Jesus foi naquele santuário e purificou aquele santuário. Só que aquele santuário, para Miller, não estava na terra, estava no céu. E por isso que ninguém viu Jesus Cristo vindo. E aí, vai se passar um período de tempo que ninguém sabe, tá vendo? Desde o juízo investigativo até a literal volta de Cristo. Então você percebe que é uma interpretação toda truncada. Miller já havia desistido dessa ideia, né? Já havia pedido desculpa, dizendo que se atrapalhou. Ellen White, para não perder a quantidade enorme de seguidores que Miller já tinha angariado, vai lá e dá essa desculpa. Faz esse cálculo aí como se fosse dias, cada dia ali no hebraico se correspondesse a um ano inteiro. E aí bateria aqui em 1844, quando Cristo deveria vir mais uma vez para poder confirmar o sacrifício dele feito na cruz, lá no ano de entre 27 e 34 depois de Cristo. Deu para entender isso aí, gente? Deu. Alguém quer complementar isso aí? Tiago, me ajude. Paulo. Eu quero. Ô, Jorge. Oi. Só acrescentando que existia aí três fontes pensadoras, né? Existia o Miller, o Edison e a Ellen White. O Miller com a visão do santuário, da purificação do santuário. O Edison, que valorizava, que focava sua visão na idolatria ao sétimo dia, né? Era ele que defendia, assim, veementemente essa visão, e White defendia os dons do Espírito Santo. Quando o Miller ele abandona essa doutrina, esses dois se unem e aí dá origem aí a que nós conhecemos como Adventista do sétimo dia. Perfeito. Jorge? Diga, Claudinho. Eu ia até comentar isso aí mesmo. Porque White ela era profetisa, né? Ela era dada a essas questões aí. E teve aquela outra ideia também, né? Em cima dessa doutrina, que ela teve, né? Ela comenta que ela teve aquela visão, né? De ver a arca lá, e aí o Senhor, né? Abre a arca para ela, e dentro da arca ela vê lá o quarto mandamento, né? Circulado. Circulado, né? Iluminado, chamado aquela auréola. Em cima esse santuário ser purificado,
na compreensão aí doutrinária, então quer dizer que no céu existe pecado, né? Pô, mano, quer dizer tanta coisa isso aí. O céu tá cheio de pecado, gente. Misericórdia. E o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Ele teve que voltar para poder complementar. Não. A Gente, expiação ilimitada. Perceba que essa imagem, ó, eu peguei literalmente da igreja adventista mesmo, tá? Tanto é que eu printei, não fiz nem questão de tirar para poder mostrar a fonte. Vamos ver o que foi que o Ellen White falou acerca do juízo investigativo. Olhe palavras dela. Em 1844, Cristo entrou no mais santo lugar do santuário celestial para terminar o trabalho de expiação preparatória da sua vinda. Isso está lá no livro dela da Controvérsia, página 481. Para fazer expiação por todos aqueles que se mostrassem aptos para receber os benefícios da mesma. Em 1844, assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo e ali comparece à presença de Deus a fim de se entregar aos últimos atos de seu ministério em prol do homem, a saber, realizar a obra do juízo de investigação e fazer expiação por todos os que se verificaram com direito aos benefícios da mesma. Você percebe que ela fala, mas ela não dá nenhuma base bíblica para nada do que ela está falando. É tudo dela e para ela, tudo da cabeça dela. Então isso aí é fonte oficial. Inclusive, até hoje, os adventistas do sétimo dia acreditam nessa doutrina do juízo investigativo. E aí eu pergunto, a morte na cruz não foi suficiente? Jesus teve que vir de novo para poder complementar? Foi uma expiação em duas partes, né? E qual é a base bíblica que se encontra para isso? Na verdade, a base bíblica que a gente tem é contra isso, né? E aí eu coloquei os textos. Porém, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, sem levar consigo o sangue de carneiros ou novilhos, mas com seu próprio sangue entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Hebreus 9, de 11. Parece que o autor de Hebreus sabia que iam dizer isso, né, mano? E coloca bem de uma vez por todas. Jorginho. Graças a Deus. Tá me ouvindo? Perfeito. Tô ouvindo. Engraçado que isso aí é um texto bem claro. E você vê também que o apóstolo Paulo, ele fala também em outro texto em Hebreus, sobre até a questão do ser humano, quando ele desconsidera o sacrifício de Cristo, ele está dizendo, porventura, vocês estão querendo crucificar Cristo de novo? De novo, né? Você vai lembrar do que eu estou falando, do texto que eu estou falando. Então, para você ver, véio, rapaz, que coisa incrível, eu não sabia disso não, velho. Pois é. Rapaz, Segundo, que coisa maligna, velho. Maligno, mano, maligno. Essa mulher vai ter cada coisa da mente que você vai ver daqui a pouco. Então, acrescentou. Aqui estou. Joelson, desligue meu microfone aí, Joelson. Joelson é o árbitro. Hebreus 10, 9 e 10. Então acrescentou, aqui estou. Vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Isso aí é conserto, tá? Mandamento. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Veja agora uma outra contradição de Ellen White. Olha o que ele fala. Ele plantou a cruz entre o céu e a terra, e quando o pai viu o sacrifício do seu filho, ele se curvou em reconhecimento da sua perfeição e disse, é suficiente. Ele disse, a expiação está completa. Aí, isso ela vai falar em 1901, quase 50 anos depois. Conheceu o antitipo da morte de Cristo, o cordeiro morto para os pecados do mundo. Nosso grande Pai fez um único sacrifício que é daquele valor em nossa salvação. Quando ele se ofereceu na cruz, uma expiação perfeita foi feita pelos pecados das pessoas.
Nós estamos agora em pé no tribunal exterior, aguardando a bênção esperada, o aparecimento glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí eu coloquei: como pode o sacrifício de Jesus ser perfeito, suficiente e completo, e ao mesmo tempo Jesus necessitar fazer juízo investigativo para terminar sua obra de redenção? Ela realmente precisa se decidir. É verdade. Ela precisa se decidir, né? Ela está confusa, né? É aquela ideia de tentar sair pela tangente, mas não dizer que falou aquilo, né? Tentar enfeitar um pouco a verdade para não ficar tão escancarado assim. Mas essa doutrina, senhores, ela é uma doutrina ainda vigorante da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de que em 1844 Cristo teve que vir pela segunda vez para poder concluir a sua obra. Mas o que é que de fato estava falando Daniel 8, versículo 13 e 14? Já que não era isso aí que George Miller vai falar, que Ellen White vai dizer, o que é que estava acontecendo ali em Daniel 8, de 13 e 14? Gente, eu vou fazer uma refutação histórica em relação a isso, porque a gente não tem livro no Novo Testamento nosso para poder fazer o confronto disso, mas tem citações do Novo Testamento ao que aconteceu, tá? De que maneira nós vamos entender essa simbologia de números? Jerônimo, que é um dos pais aí nosso, ele diz assim, ó, se lermos os livros dos Macabeus e a história de Josefo, vamos encontrar registrados lá que Antíoco foi um rei lá, bem herege, entrou em Jerusalém e depois de provocar uma devastação geral, voltou no terceiro ano e ergueu uma estátua de Júpiter no templo. O templo foi devastado, maculado, né, durante exatos 3 anos em que ficou imundo. E isso só vai ser desfeito em 164. Isso começou em 167 a.C., com Antíoco, e vai terminar em 160. Começou em dezembro de 67, de 167 a.C., e vai terminar em iniciozinho de 164 a.C., com Judas Macabeus. Ele que vai lá e vai acabar com essa patifaria que acontecia no templo, né? Lembrando que os anos contabilizados antes de Cristo é em ordem decrescente, tá? Então, 167 veio antes, obviamente, de 164 antes de Cristo. Se você fizer as contas aí, totaliza exatamente 2.300 dias e mais alguns meses, e a profecia se cumpre. E quando Judas Macabeus ele restitui a instituição do templo para Deus, os judeus até hoje comemoram esse evento que é chamado de Festa do Hanukkah. E essa festa do Hanukkah, Jesus presencia lá em João 10, 22 a 23. Abre lá para mim, por favor. É uma festa celebrada durante 8 dias. Então a refutação ela é histórica, porque vai estar lá no livro de 1 Macabeus 8:9. Só que 1 Macabeus 1:9. Só que 1 Macabeus para a gente é livro apócrifo. A gente não tem ele como no nosso cânon. Mas o próprio Novo Testamento faz menção dessa festa de Hanukkah, que é chamada de festa de Hanukkah ou festa da rededicação. É uma das festas judaicas que é comemorada ao longo de 8 dias, e em João 10, 22 a 23, a gente consegue ver esse evento. Quem vai lá comigo, por favor? João 10, 22 e 23. Isso. Pode ler? Pode. Enquanto... Vai lá. Transcorria a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. E Jesus estava andando pelo templo no pórtico de Salomão. Beleza? Festa da dedicação. Essa festa é a festa do Hanukkah. É uma festa em que o templo
passa por esses 2.300 dias aí de profanação e Judas Macabeus restabelece o templo e é uma festa que até hoje é comemorada pelos judeus. Então não tem por que ter sido aquela profecia de Ellen White. Senhores, alguma dúvida? Posso continuar? Diga, meu lindão. Cooperando aí sobre esses livros apócrifos, né? A gente sabe que realmente ele não foi para o cânon. Eles não servem como base doutrinária, né? Para a fé. Mas em questão históricas, né? Os eventos, muitas coisas são também nesses livros, né? Sobre pesquisa. Agora, doutrinariamente falando, negativo, né? Excelente. Porque a Bíblia faz menção de situações que acontecem em livros apócrifos. Existe um vácuo grande para a gente em relação a isso, né? Mas a Bíblia fala, quando a Bíblia fala dos saduceus, você não vai ver nenhum outro lugar falando de saduceu, mas se você ler alguns livros apócrifos, você vai saber quem são esses saduceus. Então elas servem como refutação histórica, mas não como base de nossa fé. As principais heresias dos adventistas do sétimo dia. Tem algumas questões pessoais e tem umas questões mesmo doutrinárias. Ivan. Toninho, e aí, Toninho? Tá se convencendo, Toninho? Bastante. Igreja Adventista do sétimo dia considera-se singular. Pondere na declaração a seguir. Sim, eu creio no futuro brilhante desse movimento, porque não somos uma simples igreja entre as demais, porque somos o remanescente de Deus em tempo do fim. Revista Adventista de março de 2001. Qualquer igreja que se considera a única verdadeira, a única que vai ser salva, a única que Cristo reina, a única que realmente recebeu a revelação de Deus e que é a única que está ali como uma certa no mundo, é uma seita. Ou seja, qualquer pessoa que se acredita como a única religião verdadeira está literalmente em uma seita. São proselitistas. Aí eu tenho uns textos aí de algumas manchetes das revistas dele, né? Ele bota lá, batizado ex-pentecostal. João Ferreira da Silva, que durante 10 anos foi pastor da igreja O Brasil para Cristo, foi batizado lá. Ex-pentecostais são batizados. Como resultado de um trabalho sistemático realizado, 11 pessoas da igreja Assembleia de Deus em Várzea Grande foram batizadas. Na revista Adventista de abril de 2001, na página 24, sob o título A Voz da Profecia batiza novos conversos no Acre. Relata a história de um pastor batista que, apesar de já ser convertido a Cristo, encontrou nova luz através dos cultos adventistas e foi rebatizado. Uma outra reportagem diz, uma igreja batista com pastor e membros está estudando a Bíblia de acordo com a mensagem adventista e já dedica o dia de sábado exclusivamente à comunhão com Deus. Como resultado desse reavivamento, a previsão é de que cerca de 100 pessoas sejam batizadas até o fim do ano. E aí, o que é que vocês me dizem? O que é que o apóstolo Paulo fala em Efésios 4? Que há um só batismo, né? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em a todos. paz de São Jesus, querido. Rebatizar. Viu? Porque a ênfase desse versículo aí está na questão relacionada à refutação da questão do rebatismo. Do rebatismo, exatamente. É isso. Do rebatismo. Por isso é isso mesmo, porque minha sogra, ela hoje é membro da igreja adventista, né? E ela foi rebatizada, velho. Exatamente. Ela foi rebatizada. Se os evangélicos não são filhos de Deus. Exatamente. Nós somos seguidores da besta, porque a gente não guarda o sábado para eles. Né? É complicado, seguindo aí. Véio. Gente, porque, Jorge, Jorge, rapidinho, é porque, assim, publicamente, né, como eu falo a você, que eu gostava muito de assistir a TV que eles têm, né, tem muitas coisas boas, muito estudo bom, muita palavra boa, só que eles não entram muito nesse mérito aí, né. Eu acredito que essa questão aí, toda aí, é mais para quem já está lá, exatamente, frequentando, exatamente. E aí que eles colocam, né? Aí eles inculcam isso em você. Inculcam isso na cabeça das pessoas.
Exatamente. É isso mesmo. Não é a porta de entrada deles, essas doutrinas, entendeu? Isso, É só para isso. quem já está lá dentro. É aí que mora o perigo, né? A Exatamente. pessoa E não é a entra. seita que vai chegar e vai dizer eu sou uma seita, ou eu falo. Não, a ideia é realmente você mostrar uma coisa boa, você mostrar, pô, mas é tão bom. E aí, quando você entra, é que você vê o que é que está te esperando lá, né? Pô, Infelizmente, chega, é assim. chega, me deu uma angústia nisso aí. Porque eu lembro rapidinho, eu lembro de uma foto que o cara botou no Facebook, né? Mas não foi para adventista, mas só para fazer uma alusão, né? Essa questão que você falou de porta de entrada, mostrando, velho, o lugar de um templo, né? Um templo em forma de uma arapuca. Sabe o que é arapuca? Sei, o que pega passarinho lá, né? E aí ele botou uma Bíblia debaixo da arapuca, entendeu? A Bíblia Eu, debaixo eu da já vi, arapuca. eu já vi uma capa de um livro de seita, que eu já tive um livro assim. Exatamente E assim. aí, Um arapuca e e a aí, Bíblia. meu irmão, a pessoa vai lá, né, achando, pô, encontrei uma maravilha, aquela coisa. Quando ele coisa, arapuca, O a livro que eu pessoa fica falava, preso. o livro que eu te falei, tinha exatamente essa imagem da Hum, Bíblia e um arapuca. E aí o título tinha assim, ó, eles fazem de tudo para te enganar, inclusive usam a Bíblia. isso. Inclusive usam a Bíblia. É a capa de um livro, muito famoso, na verdade. Gente, essa é a parte que mais pode gerar polêmica, né? Até porque a Igreja Adventista está abrindo mão dessa doutrina e para fazer justiça a eles, tem até um link depois que eu vou mandar para vocês e vocês assistem depois de um líder deles publicado há pouco mais de um ano em refutação a Augusto Nicodemos. A doutrina inicial da Igreja Adventista dizia que Cristo tem natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa. Herdou o que todo filho de Adão herda, uma natureza pecaminosa. Isso está escrito lá nos estudos bíblicos dele, página 144, 140 e 141. Ele diz que Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída. Senão, não seria em tudo semelhante aos irmãos e não seriam como nós em tudo. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. E aí? A natureza humana de Cristo era pecaminosa? Era propensa ao pecado? Era pecaminosa? Ou não era nenhuma das duas coisas? Só uma incógnita. Só uma incógnita mesmo. E por que os fariseus iam contra Jesus? Contra como? Em que aspecto? Bora lá. Jesus entrou no templo no sábado para fazer um milagre e os fariseus eram contra. Jesus estava assentado sobre alguns pecadores, se alimentando com eles. Então, teve algumas situações que Jesus fez, até do ponto de vista de tocar em defunto, numa procissão. Antigamente, na Bíblia Antiga, falava que era uma mulher prostituta ia ter com Jesus para conversar. Hoje já se fala a mulher adulta, entendeu? Então, sobre esses fatos, eu estou trazendo uma análise. Que os fariseus não achavam Jesus santo. Eles recriminavam ele, mas claro que Jesus fazia milagres, né? As pessoas que viam Jesus entendiam quem era Jesus e viam milagre. E muitos ficavam constrangidos. Um exemplo foi aquela mulher do fluxo de sangue, não, do vaso de alabastro. Ela sabendo qual era a índole dela, qual era a postura dela, e ela ficava constrangida, mas mesmo assim não deixou de adorar. Então, assim, seria o mesmo pensamento que os fariseus tinham contra Jesus? É isso que eu estou querendo falar? Não, o que os fariseus queriam era pegar Jesus em alguma transgressão da lei. E se Certo. você for observar, muita transgressão, muita coisa que não era da lei propriamente dito, era pura interpretação farisaica daquela época. Os fariseus eles estavam preocupados em
será que Jesus vai curar no sábado? Será que Jesus não vai curar no sábado? Só que Jesus era o Senhor da lei, né? Ele veio para cumprir a lei. E quando Jesus faz determinados tipos de coisa que os fariseus, eles tentam acusar e eles não conseguem, se você observar, eles não conseguem acusar Jesus de nenhuma transgressão da lei, né? Porque ele não veio para ferir, ele veio cumprir, ele é o único que poderia cumprir. Ele é crucificado por alguma coisa que ele realmente não cometeu, né? Então, os fariseus, eles tentavam pegar Jesus em situações religiosas daquela época, e não conseguiu. E não conseguiu. Quando Jesus curou, ele fala, mas é lícito curar no sábado? Jesus fala, é lícito fazer o bem no sábado, né? Mas a pergunta em si seria, Entendi. Cristo veio propenso a pecar? Cristo veio com a natureza pecaminosa? Eu queria ouvir vocês. A doutrina da natureza humana... Porque... Chegou cortada, repete aí. Estão me ouvindo? Fala de novo, hein? A doutrina da natureza humana de Cristo dá vazão para a gente acreditar que a natureza de Cristo era pecaminosa? Para mim não, pelo fato de Jesus ter nascido da forma que Jesus nasceu. Jesus podia pecar? Vamos dizer assim, Jesus estava acho que propenso sim, a podia. pecar? Sim, sim. Ele estava propenso a pecar? Então qual é a diferença Para de mim, natureza propenso é uma pessoa... Propenso é uma pessoa que tem capacidade de pecar. Jesus poderia pecar? Poderia. Tanto que ele foi tentado no Tanto que ele deserto. foi tentado, exatamente. Mas o que seria, então, a natureza pecaminosa de Cristo? Ele não conseguiria resistir ao pecado. Alguém quer complementar, gente? Bora, Tiago. Bora, Paulo. Eu posso falar? Fiquem à vontade. Vai, Greg. Quando você fala natureza pecaminosa, é a parte humana de Cristo, né? Cristo nasceu de mulher, entendeu? Ele tinha um corpo humano. Logo, aquele corpo humano, ele tinha as fraquezas humanas. Então, logo, Cristo poderia ter sido tentado, né? É porque, como você mesmo falou, ele foi tentado, né? Então, quanto isso aí, não há dúvida, né? De quê? De que ele tem a natureza pecaminosa? Não, que ele poderia ser tentado, que ele poderia pecar. Sim, mas e quando a natureza é pecaminosa? Tem diferença ou é a mesma coisa? Para mim tem. Se a gente pegar... Só se a gente considerar Maria filha de Adão, também, eu posso dizer que Cristo, né, o problema é, a não ser que a característica, né, se a gente pegar e dizer que a característica na natureza pecaminosa vem do pai, entendeu? É genética, não vem da mãe, entendeu? Eu acho raciocínio por esse caminho, Jorge. Entendeu? Não, eu posso dizer que Maria também é filha de Adão, né? Pegando esse gancho. Se tiver feminista, vai ter guerra aí, viu? Se o quê? Eu acho. Vai, Não, pô, a Bíblia tem resposta, fique tranquilo. Fale, Paulo. Eu acho que a gente tem que fazer a separação de natureza pecaminosa e natureza humana. Exatamente. Cristo, como humano, ele estava propenso ao pecado, mas Cristo ele não pecou. Até porque, se ele tivesse pecado, não teria sentido o seu sacrifício, né? Se Cristo ele tivesse pecado, como a adventista ela afirma, ele não estaria pagando o preço pelo pecado do outro, ele estaria pagando, né, o preço pelo seu próprio pecado.
Então, não tem muita lógica essa afirmação dos adventistas. E até porque Hebreus afirma, né, que Jesus ele era puro, sem pecados, imaculado. Gente, Jorginho, pode falar. rapaz, é incrível, né, velho? Como a gente vai analisando as coisas e como as doutrinas, elas são formadas, né? Porque, observe bem esse texto aí. Você tirou aquele slide, Pronto, deixa lá. aí. Isso aí. Cristo participou da nossa natureza pecaminosa. Rapaz, a gente vem estudando esses tempos aí, e é interessante como as doutrinas elas são formadas. Olha que pegadinha, velho. Se vocês analisarem bem, ler com carinho, você vai ver, ó, Cristo participou da nossa natureza pecaminosa caída. Senão, não seria, então, em tudo semelhante aos homens. Não seria como nós em tudo, de sua parte humana. Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Aí o cara escreve isso. Qual é a intenção do cara que está escrevendo, entendeu? Porque ele está formulando essa questão da natureza pecaminosa de Cristo. Percebe, velho? Então, assim, existe uma pegadinha nisso, velho. E por trás está aquela tendência, velho, de realmente colocar na pessoa de Jesus alguns critérios. Aí o que Paulo respondeu perfeitamente aí, né? A questão, a jogada aí, essa natureza, velho. Esse é o jogo aí, ó. É a natureza pecaminosa, cara. Percebe? E observe que dentro dessa compreensão, os fariseus, o que é que ele fez? Ele disse, e ele não aceitava Jesus como o Messias, justamente com esse critério, né? Porque segundo ele, diziam que Jesus foi nascido de prostituição, porque eles não aceitavam a natureza divina de Jesus, sabe? A originária, ele vindo do Pai, né? De cuja origem era divina, a origem era do Santo, né? Do Todo-Poderoso. Então, eles diziam justamente isso, que eles não aceitavam, eles não acreditavam que Jesus, de fato, Maria concebeu ele através daquele ato milagroso do Pai. Então, eles colocam dentro de Jesus, nessa ideia pecaminosa aí, como aquele que não tem capacidade de salvar, sabe? Cara, isso aí é muito terrível, velho. É muito herege, meu irmão. É muito herege. Eu tava aqui só, me dá ódio de ler isso aqui, cara. Isso aqui é uma pegadinha, velho. A pessoa que não tem uma ideia aprofundada, sabe? Ela cai nisso aí, velho. Isso aí é tendencioso, isso aí é diabólico. Mas, Cláudio, essa doutrina é amalucada, na verdade, né? É verdade, profeta. Há textos claríssimos que mostram a natureza santa de Cristo. Exatamente. Sim. Até o próprio anjo Gabriel, quando visitou Maria, ele falou para ela que o ente santo que há de nascer. Sim. Exatamente. Né? Jesus era um ente santo, né? Rapaz, sem pecado. Veio ao mundo sem pecado. Agora, sobre a Jesus ser propenso ao pecado, na verdade, existe uma divergência teológica sobre esse negócio aí, velho. Há quem diga que existe uma doutrina chamada doutrina da impecabilidade de Cristo. É isso mesmo. E essa doutrina ela mantém uma certa relação entre a humanidade e a divindade. Será que realmente Jesus ia tendo essa propensão para pecar, e ao pecar, será que isso não comprometeria a sua divindade? É um negócio meio louco assim de entender. É massa. É massa, mas aí é para aula de teologia. Isso. Gente, mas como humano, a gente, Jesus enquanto humano, com certeza a gente vai sempre tender a pensar que ele era propenso, né? Mas não ignorando esse mistério aí.
da relação entre a divindade e a humanidade. A natureza de Cristo, só o fato de ser 200% já é de inculcar nossa cabeça, né? De ser 100% homem, de ser 100% Deus, já inculca a nossa cabeça. Mas, enfim, gente, o que eles confundem, e para fazer justiça a eles já abriram mão disso, é confundir a natureza humana com a natureza pecaminosa, né? E quando ele fala de Adão, Jesus ele veio com as consequências do pecado de Adão, consequências físicas. Jesus sangrava, Jesus se cansava, né? Jesus, se não fosse crucificado, ele iria envelhecer e iria morrer. Isso faz parte da natureza física de Adão, né? A natureza física do pecado. Jesus veio com essas limitações, né? Jesus se cansava, né? Jesus chorou, né? Jesus sangrou. Essas são as limitações físicas herdadas de Adão. Mas enquanto moral, a natureza moral de Cristo, ela não é uma natureza pecaminosa, tá? E você vai ter vários textos da Bíblia que comprovam. O primeiro é esse aí mesmo que Tiago citou, Lucas 1,35, né? Aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Não tem qual participação. João 8,46. Jesus pergunta: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Ô, Jorginho, me diga esse versículo de Tiago aí que ele falou. Repita aí para mim, por gentileza. Aqui, ó, Lucas 1,35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Tá bom? Olha o que Paulo vai dizer em Colossenses 2,9. Em Cristo habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Corporeamente, toda a plenitude da divindade. Não tem espaço para pecado lá. Né? Hebreus 4,15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, Jesus Cristo não tem natureza nenhuma pecaminosa, tá? Isso aí é heresia. Aqui está um site de Leandro Quadros, que é um dos chefes lá da Igreja Adventista, em que ele vai refutar Augusto Nicodemos, que vai falar exatamente o que eu estou falando para vocês, e ele vai dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia já abriu mão dessa doutrina da pecaminosidade de Cristo há mais de 100 anos. E ele vai dizer, quem quiser depois ver o vídeo, só é olhar, ele vai dizer que somente 3 pessoas ensinaram isso em toda a história do Adventismo do Sétimo Dia, e que os Adventistas do Sétimo Dia, até hoje, não chegou a um consenso sobre a natureza pecaminosa de Cristo. Ele, nesse mesmo vídeo, confirma que existe uma outra vertente da Igreja Adventista que confirma realmente que Cristo tem uma natureza pecaminosa, mas ele disse que não é uma posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil e no mundo. Então, quem quiser ter curiosidade, é só assistir esse vídeo aqui, que ele explica tudo em 20, 22 minutos. Eu assisti o vídeo todo e ele acaba dizendo o que eu estou dizendo para vocês, e usando quase todos esses textos aqui que eu estou dizendo, que Cristo não tem natureza pecaminosa. E a gente não pode confundir natureza humana, né? Natureza humana, que ela tem a necessidade de ser humana justamente para ser o nosso sumo sacerdote, com uma natureza inclinada ao pecado. Gente, posso avançar? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? Toninho? Tá safo? Tá claro, tudo claro aí. Olha a outra doutrina dela, a participação de Satanás na expiação dos pecados. Já ouviram essa? Já ouvi. É absurdo. Essa é dolorosa, meu irmão. É a do bode expiatório, né? O bode expiatório. Uhum. Levítico 16, de 5 a 10. Esse texto está na tela, tá? Vai falar sobre 2 bodes,
e um carneiro. Aí ela vai falar que o bode representa... um dos bodes representa Cristo e o outro bode representa o diabo. É como se o diabo, o bode expiatório... O que é o bode expiatório? Né? Nesse texto aí, Arão ele vai sacrificar, né? Vai matá-lo e vai pegar um bode expiatório e sobre esse bode expiatório vai declarar o pecado de todo mundo sobre esse bode expiatório e vai botar esse bode expiatório para ir para bem longe, dando a ideia de que os nossos pecados estão distantes de nós. Para Ellen White, e essa é uma doutrina que vigora até o dia de hoje, né? O carneiro representa Cristo e o bode expiatório representa o diabo, ou seja, os nossos pecados não vão ser mais colocados sobre Cristo, como está escrito lá em Isaías. Vai ser colocado sobre o diabo. O diabo vai ser declarado culpado pelo nosso pecado e os nossos pecados serão colocados sobre esse bode expiatório e esse bode expiatório vai ser lançado distante, representando que os nossos pecados estão distantes de nós. Como é que a gente diz que uma igreja dessa não parece ser uma seita, né? Aí é o texto dela, né? Aí é o texto dela. Semelhantemente ao completar-se a obra de expiação no santuário celestial, na presença de Deus e dos anjos dos céus e do exército dos remidos, serão então postos sobre Satanás os pecados do povo de Deus. Declarar-se-á ser ele o culpado de todo o mal que os fez cometer, e assim como o bode emissário era enviado para uma terra não habitada, Satanás será banido para a terra desolada, que se encontrará como um deserto despovoado e horrendo. Satanás e seus anjos sofreram muito tempo. Satanás não somente arrostou o peso e castigo de seus próprios pecados, mas também dos pecados da hoste dos remidos, os quais foram colocados sobre ele, e também deve sofrer pela ruína de almas por ele causada. Visto que Satanás é o originador do pecado, o instigador direto de todos os pecados que ocasionaram a morte do Filho de Deus, exige a justiça que Satanás sofra a punição final. A obra de Cristo para a redenção dos homens e a purificação do universo da contaminação do pecado encerrar-se-á pela remoção dos pecados do santuário celestial e a deposição dos membros sobre Satanás, que cumprirá a pena final. Eu preciso falar mais alguma coisa para refutar isso? Não, né, gente? Isso aí é uma aberração, meu irmão. Isso aí é uma aberração. Aí eu vou trazer, gente, alguns comentários de alguns teólogos, né, que vai mostrar que tá longo, tá? Isso aí realmente, porque para você refutar isso aí precisa ser longo, mas como eu vou colocar em PDF, né, todos os teólogos afirmam, todos os teólogos, só a Igreja Adventista do Sétimo Dia que faz esse texto e linka a figura do bode emissário a Satanás. A Bíblia vai dizer que quem carregou os nossos pecados foi Jesus Cristo, que se fez pecado por nós, né? Não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse, era por todo odiado, o mais humilhado entre os homens. Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, enfim. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele se fez pecado por nós, se fez maldição por nós. Então você vai ter uma lenca aí de versículos que comprovam que Satanás não tem, nunca terá participação nenhuma na expiação dos nossos pecados. Somente a morte sacrificial de Jesus Cristo. Isaías 53:6, né? Que diz que o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós, e não sobre esse bode emissário. Gente, alguém quer comentar alguma coisa? Ninguém? A ausência de dúvidas é a ausência de aprendizagem também, viu? Eu acho que tá claro, velho. Eu acho que, pelo menos para mim, tá claro.
Não deu nem perguntas. O que... Posso falar, pessoal? Pode. O que dá a entender aí é que não sei se a intenção era ser mais sábios, né, que os demais estudiosos da Bíblia da época deles, né, que surgiu essa doutrina, né, assim como o João fez chamou Cristo de Cordeiro, né, eles foram lá atrás, pegaram todos no caso especial, esse rito aí, né, e aí quis, né, trazer um significado, né, e aí criar essa confusão aí, é o que parece aí, né. Não, e o pior, às vezes a gente até comete um erro ou outro de interpretação, né, gente? Mas aí você fica sustentando isso, né? Você ficar durante anos e anos sustentando isso, é um negócio meio como se quisesse realmente dar ao diabo essa participação no perdão de nossos pecados. Para os adventistas do sétimo dia, nós ainda estamos sobre o regime do antigo concerto, né? Nós somos transgressores da lei. A lei para eles ainda é viva. Nós não estamos só sobre a graça e também não estamos mais sobre a lei. Segundo ele, nós temos que andar sobre os dois concertos, a lei e a graça. E aí tem vários textos aí para comprovar que não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida... Ô Jorge, eu fico imaginando o diabo pensando a respeito dessa doutrina aí, velho. A intenção dele é nos levar pro abismo. Aí, de repente, ele pensa, poxa, eu quero levar todo mundo pro inferno, mas eu tenho participação na salvação. Como é que pode um negócio desse, rapaz? Nem o diabo tá satisfeito com essa doutrina dele. Não gostou dessa doutrina aí, não. Nem o diabo tá satisfeito. Gente, a guarda do sábado para os adventistas do sétimo dia implica salvação, né? Ellen White, em O Conflito dos Séculos, página 611, diz: o sábado será a pedra de toque da lealdade. Traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Afirmam ainda que o selo de Deus na vida do cristão é a guarda do sábado. E aí tem as refutações de Oséias, Colossenses e Isaías, né? Ellen White, ela vai dizer, o que a ciência da religião chama de hierofania, né? Ela vai dizer que ouviu Deus, né, que Deus entregou uma arca a ela, e que dentro dessa arca estavam escritos os 10 mandamentos, mas o quarto mandamento se destacava assim, ó, com esse círculo de luz, né? Essa é a visão de Ellen White aí. E, inclusive, é a partir daí que se começa a pregar a guarda do sábado, né? E ela entende que esse mandamento deveria receber uma atenção até maior do que os outros. Não existe problema nenhum em você guardar o sábado, tá, gente? E nem domingo, nem segunda e nem terça. Paulo vai dizer, foi até um texto que eu coloquei no grupo, que isso aí é um assunto controverso, é uma questão pessoal de cada um, né? Eu já, em minhas andanças pelo Evangelho, já comecei a pensar em guardar o sábado, eu achava que o sábado não devia ser guardado. Não existe pecado em querer guardar um sábado, ou um domingo, ou uma segunda. Paulo diz que há pessoas que acham que um dia é mais importante do que outros, né? E que há pessoas que acham que todos os dias são iguais. Quem acha que um dia é mais importante do que o outro, não julgue quem acha que todos os dias são iguais. E quem acha que todos os dias são iguais, não condene quem acha que um dia é especial a mais do que o outro. Porque quem faz uma coisa e quem não faz a outra está fazendo para Deus. O problema não está em guardar ou não guardar sábado. O problema está em você dizer que isso implica a salvação. Porque a salvação não está vinculada à guarda do sábado.
A nossa salvação está vinculada à nossa crença em Jesus Cristo. Então, quando você diz que quem não guarda o sábado está condenado porque não guarda o sábado, você está indo de encontro ao que a Bíblia ensina, né? Ela diz isso aí, ó. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Testemunhos Seletos, volume 3, página 22, Ellen G. White, edição de 1956. Olha o que ela diz, ó, uma visão que ela diz ter tido. Foi-me mostrado, então, a multidão que ululava em agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes letras: pesado fostes na balança e fostes assado em falta. Perguntei ao anjo quem era a multidão. O anjo disse: esses são os que já guardaram o sábado e o abandonaram. Ellen G. White, Primeiros Escritos, editora Casa Publicadora, de 1995, página 37. Que é, pois, a mudança do sábado, senão um sinal da autoridade da Igreja Romana, a marca da besta? O selo da lei de Deus se encontra no 4º mandamento. Os discípulos de Jesus são chamados a restabelecê-lo, exaltando o sábado. Esse livro eu tenho, O Grande Conflito, de 1992. Então você percebe que a guarda do sábado não é uma questão de escolha deles, ou porque eles acreditam, não. Na cabeça deles é uma questão soteriológica. A sua salvação depende de você guardar o sábado. E você não tem amparo bíblico para dizer isso em nenhum texto do Velho e do Novo Testamento. Alguém quer comentar alguma coisa? Aí, Toninho, da Novo Tempo, ó, imagem atual. Responda se for capaz. Matar é pecado? Roubar é pecado? Desonrar os pais é pecado? Então, por que se esquecer do sábado não é? Estados e municípios que têm... Ô, Jorge, Os caras são terríveis, viu, velho? eles pensam assim, hoje, o teólogo Rodrigo Silva, ele abre um espaço para dizer que a doutrina do sábado não implica na questão da salvação. Pelo menos ele, né? Eu não sei se ele tem algum tipo de carta branca para pensar assim, liberdade para abrir essa exceção, mas pelo menos ele, Rodrigo Silva, que é bem adventista mesmo, cita constantemente Ellen G. White, porém, em um vídeo dele, ele afirma que a doutrina do sábado não implica em salvação. Eles estão pensando assim hoje ainda? Rapaz, mano, a pesquisa que eu fiz, atual, porque muita coisa muda com o tempo, para eles, a guarda do sábado implica a salvação, sim. Sim, eu vi Isso, até uma eu aula sempre de Rodrigo. pensei, mas diante desse vídeo do Rodrigo Silva, eu fiquei assim... Mas assim, ó, como eu te falei, aquele cara desse vídeo aqui, Leandro... Cadê ele? Leandro Quadros. Leandro Quadros. Ele mesmo. Conheço ele. É ele mesmo que está falando do sábado não implicar em salvação? Não, ele defende. Desculpa. Pronto. Leandro Quadros, ele é um dos chefões hoje, não é do chefão, né? Porque eu não sei quem é o porta-voz da Adventista do Sétimo Dia, né? Mas o que acontece? Os Adventistas do Sétimo Dia, eles estão tentando se readequar, né? Eles estão tentando se readequar, mas eles continuam entendendo que, na verdade, os livros de Ellen White estão em pé de igualdade aos livros da Bíblia. Os livros de Ellen White são para os Adventistas do Sétimo Dia, o que o livro de Mórmon é para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Está em pé de igualdade, né? Eu sei. Uma ou outra pessoa talvez discorde, né? De alguma doutrina. Eu discordo de doutrinas da Igreja Batista, né? Se eu chegar e falar, a minha fala pode ser uma fala de outorga da Igreja Batista, não. É um batista que está falando uma coisa, né? Ali talvez é um adventista que tenha um pensamento diferenciado. Eu não sei, eu não vi o vídeo, não sei se ele fala em nome da Igreja Adventista. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ainda no dia de hoje, prega que guardar o sábado implica em salvação. Implica em salvação.
Na Igreja Batista, Jorge. nós já temos o costume de divergir, ou seja, os pastores divergem muito. Mas os adventistas você vê- também estão assim, Tiago. Tanto é que naquele livro de Leandro, aquele texto, aquele vídeo de Leandro Quadros, ele vai dizer que até hoje um certo grupo de pessoas acreditam na natureza pecaminosa de Cristo, mas essa Eu sei. não é uma visão da maioria. Então, hoje, a Igreja Adventista está vendo como é que fala? Uma bifurcação da sua Eu sei. doutrina, né? De pessoas Tá que de- não são tão conservadoras como era antes. E hoje a Igreja Adventista já tem essas vertentes aí, né? Tá abrindo espaço para divergência Exatamente. nesses Não está mais, pensamentos. exatamente, não está mais uma igreja centralizadora. Mas existe sim aquela igreja tradicional, a adventista tradicional, que inclusive a Rádio Novo Tempo, né? O canal Novo Tempo é dessa igreja tradicional, que ainda segue sim essas coisas de Ellen White. Eles não vão abolir Ellen White. Ellen White é a alma da igreja adventista. E aí são textos dela. Então, assim, em relação à guarda do sábado, eu não vi nenhuma posição oficial da igreja adventista dizendo que não implica em salvação. Diga, Claudinho. Mateus, ou Marcos 2, né, 27 e o 28, ali quando Jesus ele é acusado pelos judeus, né, de violar o sábado, né, e aí Jesus fala aquelas palavras dizendo que o sábado ele foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, né? Isso. Então, de sorte que o filho do homem é senhor do É senhor sábado. do sábado. Existem duas coisas aí em cima disso que você está falando. Porque o que Jesus estava comentando aqui é que ele estava indo contra ao cerimonialismo, sabe? Não foi contra a questão moral do mandamento, não, sabe? Aí Jesus está sendo contra aí o cerimonialismo dos judeus. Jesus não está sendo contra um dia, né, que se tire para o descanso, né? E aí, depois de tantos anos, né, passados, a gente vê uma igreja também dentro de um cerimonialismo, percebe? E é um cerimonialismo tão estranho. Isso, E o sábado deles varia tanto, meu irmão, que tem horário de verão, não tem horário de verão. Aqui é sábado, no outro lugar não é mais sábado, depois não é mais sábado, já é domingo. O sábado começa na sexta, porque é de acordo com o calendário judaico e não do calendário cristão. É uma mistura de informações tão grande que, se duvidar, eles não guardam nem o sábado nem a sexta. Né? Mas é o que eu digo, o problema não está em você guardar o sábado. Né? Não tem problema nenhum você guardar, não tem problema nenhum, não tem pecado nenhum em você querer dedicar um dia de sua vida para entregar ao Senhor. O problema é você condicionar sua salvação nisso. Diga, claro. Jorge, a questão é porque realmente se tornou uma coisa cerimonial, como o Cláudio falou, e também por uma doutrina que já vem de séculos, né? Tem mais de um século isso, dessa galera aí que desde quando fundou e o Ellen White deu uma repaginada, né, na estrutura ali da ideia do cara do Miller. Só que é o seguinte, pô, se você for lá ver o porquê que Deus instituiu o sábado, né? Você sabe, né? Só para acrescentar aqui, por que Deus instituiu o sábado? Foi para que o homem, imagine, velho, o mandamento foi dado depois do povo vir da escravidão, irmão. O povo era escravo ali, ficou escravo quase 130 anos ali. E aí, como o Senhor deu a terra e tudo mais, deu as leis a Moisés, então o Senhor deu um dia de descanso para eles. Nesse dia vocês não vão trabalhar, não vão fazer isso, não vão fazer aquilo e tudo mais. Aí então, só que o problema que isso é um mal do ser humano, né? Que algo que é bom para você, algo que vai ser bom
se você praticar aquilo ali, vai ser saudável para você, vai lhe trazer um descanso, vai lhe trazer um certo conforto. As pessoas transformam isso em um legalismo tão grande que acaba se tornando religioso, né? Você vê a própria palavra sábado, né? No original é Shabat, que quer dizer descanso. Não é o dia em si, mas é um dia de descanso. Dia, exatamente. De descanso. E quando Jesus, na época de Jesus, né, Jesus fala assim, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o sábado. Deus está dizendo, eu sou o sábado, eu sou o descanso. Né? E em um dado momento ele fez assim, que Deus, ele não fez o homem por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem, porque o homem precisava desse dia de descanso. Entendeu? Entendi. E eles são tão fissurados com o sábado que eles afirmam categoricamente que Jesus Cristo vai voltar num dia de sábado. Imagina. Que é o dia do Senhor. Né? Nem Jesus Cristo sabe o dia que ele vai voltar, nem Jesus sabia enquanto estava aqui na Terra, mas Ellen White já sabia que seria um dia de sábado. Jesus vai voltar num dia de sábado. Então, gente, a palavra sábado, como o Tonho falou, Shabá significa descanso, é um dia de descanso. Não é necessariamente o sábado. Mas a heresia aí não está em guardar o sábado. A heresia está em fazer isso causa da salvação. Tá? É verdade. Ô, Jorge, a doutrina do sábado ela pesa tanto, né, nem pelo fato da questão do descanso, porque o sábado, na verdade, eles trabalhavam a semana toda, né? E no sábado eles separavam para Deus, né? A questão aí é do culto, é da adoração, né? Durante 6 dias, eles viviam para si. No 7º, ele dedicava ao Senhor. Né? Eles atribuíam esse dia ao Senhor, eles adoravam, eles cultuavam. Era um dia da adoração. E a parte moral do sábado está aí, no aspecto da adoração. A parte cerimonial está na guarda do dia. É que quando Jesus, no Evangelho, Jesus fala assim, nem neste monte, nem em Jerusalém, vós adorarão. Agora a adoração será em espírito e verdade. Jesus muda a forma da coisa. Entende? Então não é mais preciso reservar um dia para cultuar, para adorar. Né? Porque agora eu tenho a adoração como um estilo de vida, o viver diário. Né? O culto é a minha vida, a minha vivência. Ô, Thiago, sim. Ainda tem um detalhe aí, velho. Nessa Sim. questão aí, é que essa lei, né, foi uma lei bem específica para um povo, né, um povo que já tinha um histórico de vida aí, né, o povo hebreu, né, ou seja, uma lei que aplicada para uma realidade, né, de uma época, né, de que era um povo que trabalhavam, que tinha uma vida agricultura, né, bem ativa naquele local, né, e que eles precisavam, sim, claro, sim, o dia de descanso, sábado é o dia de descanso, e eles, por deixarem de trabalhar, ficarem em suas casas, sua família, aquele momento seria um momento, sim, de fazer adoração ao Senhor, entendeu? E nos dias de hoje, como é que se aplica isso? Né? Como é que se aplica? Eles reservam o sábado para prestar o culto. É o dia que eles separam para se dedicar a Deus. E eu vou além, viu, Thiago? Eles são muito fiéis nisso. Aliás, eles são muito mais fiéis do que a gente nisso. Eles conseguiram mudar uma lei nacional por conta da fé deles, meu irmão. Isso. O Testemunho de Jeová também conseguiu fazer com que o Conselho de Medicina mexesse nas leis para poder não interferir na... Ou seja, eles são um grupo de pessoas que faça chuva ou faça sol, meu irmão, o sábado é de Deus. É verdade. Ou faça sol, o sábado é para Deus. A Santana fechou porque os donos eram adventistas e não abria dia de sábado. O Enem, quem era adventista do sétimo dia, fazia o Enem depois. Porque
eles conseguiram, na lei humana, com que os homens respeitassem o direito do sábado. Jorge, Barril. se eu te perguntar uma coisa. Só rapidinho, eu vou precisar dar uma saidinha aqui, viu? Eu vou fazer um negócio aqui agora. Viu? Vai lá, pai. Muito Só Já viu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se um parente seu sentir sua dor sábado, você não levaria, deixar o seu parente no hospital no sábado? Claro que não, tem que ir, mano. A gente não tem isso, não. Não, eu sei disso, eu tô entendendo, porque eu acho que ele não levaria. Rapaz, Ivan, eu não sei. Salvar a vida, não sei, Ivan. Eu vou ficar te devendo. Mas eu sei que eles não tocam em dinheiro, eles não compram e não vendem, eles não fazem nenhuma atividade de comércio. Eles não, eu sei mesmo. A Santana, eu lembro da Santana mesmo, que fechava dia de sábado. Eu passava e ficava triste com aquilo. As pessoas não iam trabalhar no sábado, porque fechava dia de sábado. Na verdade, e não entendia por quê. Na verdade, eles começam as atividades dele, né? Atividade religiosa, 5 da tarde. às 18 horas. É isso mesmo, Tony. De sexta a 18 de sábado. Eu passava, Tony, ali no São Caetano, e tinha uma Santana ali. Eu passava 5 horas. Quando era 18 horas de noite, já estava aberta já. Essa você está falando, é verdade mesmo que você está falando. Só abre 18 horas. Isso é verdade. Jorge. Oi. Toninho citou aí a lei do descanso, né? O que Toninho fez agora, ele trouxe à nossa memória ali o contexto remoto. Não foi isso? Sim. Toninho trouxe o contexto remoto, explicando o que era a guarda do sábado. Isso é o contexto remoto da época, né? Aquilo que está bem distante. Mas, em cima disso, vamos fazer só uma contextualização. Pronto. E essa guarda do sábado, ela foi feita para que o povo tivesse um descanso, né? Eles eram agrícola, e você sabe que trabalho agrícola é pesado, né? Pronto. Beleza, a gente já sabe disso. Então, vamos fazer agora aquela ideia, a contextualização. Como é que eu pego uma ordem dessa, né, que foi de Deus para um povo em uma época, no sentido que eles deveriam se descansar, né, um dia para que eles tivessem um repouso? Como é que eu pego uma coisa dessa hoje, olhando o pano de fundo, e coloco dentro, né, de um sistema religioso e implico isso para a salvação? Vê se isso existe. Já pensou, mano? Entendeu, velho? Aí entra aquela matéria que você vai lembrar muito. Lembra daquela ideia de usos e costumes? Usos e costumes. Muito boa isso. Então, rapaz, é totalmente desconexo, rapaz. Totalmente desconexo isso aí. Não sei como foi que a mente conseguiu pegar isso aí, entendeu? E atribuir como uma doutrina que implica a obra de Cristo, a morte de Cristo, a vinda de Cristo, sabe? É como se fosse a segunda bateria para o carro funcionar, a morte de Cristo e a guarda do sábado, né? Uma só não é suficiente. Imagine. Justamente. Ô, Jorge, acho que Paulo está querendo falar aí alguma coisa. Diga, Paulo. Só queria comentar referente a essa questão do sábado. Os adventistas, eles batem muito em cima da gente referente ao domingo, né? Eles alegam que a gente é influenciado pelo posicionamento de Constantino, né? Um decreto de Constantino em guardar o domingo. E me parece que eles desconhecem aí um pouco de história, porque a patrística tem uma lista imensa de homens, né, pais da igreja, que em suas cartas eles citam o domingo. Eles citam a guarda do domingo. Muitos deles até dizem, né, que não guardam mais o sábado, mas agora guardam o dia do Senhor. E Colossenses vai citar que tudo isso, a guarda de dias, é sombra, né? Tudo apontava para Cristo.
E a Bíblia vai falar em Atos que os irmãos se reuniam no primeiro dia da semana. Em Atos fala literalmente de reuniões no primeiro dia da semana, que é o Paulo, domingo. Oi. Paulo, vou citar aqui alguns registros, né, de um deles, Barnabé. Vou ler o escrito falando sobre o domingo. Olha, de maneira que nós observamos o domingo com regozijo, ressuscitou dos mortos. Tá cortando, Cláudio. Alô, tá ouvindo? Ouviu? Tá cortando. Alô. Aí, vai, fala aí. Tá chiando, na verdade. Pronto, é Barnabé. Olha o que Barnabé escreveu. De maneira que nós observamos o domingo com regozijo, o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Justino, o Marte, mas o domingo é o dia em que todos temos nossa reunião comum, porque é o primeiro dia da semana, e Jesus Cristo, nosso Salvador, neste mesmo dia ressuscitou da morte. Dionísio de Corinto, hoje observamos o dia santo do Senhor, em que lemos sua carta. Beleza? Beleza. E aí o apóstolo Paulo, né, citou o que você falou. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Aí. Glória a Deus. Gente, para acabar, eles afirmam que Jesus, assim como o Testemunho de Jeová, e eu não falei isso na aula do Testemunho de Jeová, por isso eu coloquei aqui, que Jesus e o Arcanjo Miguel, na verdade, é a mesma pessoa, né? E aí um livro dele lá, Patriarcas e Profetas, diz: e lhes foi revelado como o anjo de Jeová, o capitão do exército do Senhor, o Arcanjo Miguel. Ele diz que Cristo é chamado do Verbo de Deus, e ele vai discorrer e vai dizer que, na verdade, Cristo é o capitão do exército de Jeová, o Arcanjo Miguel. O adventista e autor do livro História do Adventismo, Maxwell, mostrou como os adventistas denominam o Arcanjo Miguel. Olha o que ele diz: Miguel, o Senhor Yahvé. Miguel, o arcanjo cuja voz irá despertar dos mortos, é Jesus, o Filho de Deus e nosso Salvador. Pelo fato de ser tanto Deus quanto um anjo, num sentido muito especial, que antes expusemos, o Arcanjo Miguel, o Cristo glorificado. Uma nova era, segundo as profecias de Daniel, página 284, grifo nosso. E aí, gente, a gente encerra, né? Eu não preciso dizer para ninguém aqui que Jesus não é o Arcanjo Miguel, ele é o nosso Deus, o autor e consumador de nossa fé. E eu espero que tenha ficado aí alguma coisa. Jorge. Diga, meu lindão. Deixa eu falar uma coisa rapidinho aí, agora já que acabou a aula. Uma opinião minha, pessoal. A gente cita muita gente, né? Muito teólogo, muito estudioso. E quando a gente vê alguns textozinhos na Bíblia, né? Falando, Paulo, por exemplo, recomendando, o apóstolo Paulo, como nós, seres humanos, às vezes damos mais crédito aos defensores, né? Por exemplo, como o Cláudio citou aí alguns antigos aí, alguns pais da igreja, que definiam, né, como o domingo sendo o primeiro dia da semana, o dia que Cristo ressuscitou, foi no domingo, e por isso eu guardo o domingo. Eu respeito isso pra caramba, até porque é o dia que a gente tem de folga do Desde trabalho. quando tem autoridade para isso? É isso. Quando Jesus chega para a mulher samaritana e diz: rapaz, vocês vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Se Jesus teve, vamos dizer assim, com todo respeito, né, a audácia de dizer para aquela mulher que lá em Jerusalém e nem naquele monte são lugares de adoração, que a adoração seria em qualquer lugar, que dirás dia, irmão?
você pode adorar o Senhor o dia e a hora que você quiser. Entendeu, irmão? Com certeza. Então, assim, eu sei, é interessante, né? Massa, estudar, saber, ter as informações. Mas para que, sei lá, inclusive tem gente hoje que ele só se sente na presença de Deus se ele for no domingo na igreja, irmão. Entendeu? É verdade, Toninho. Mas, Toninho, eu entendo você, Não, meu irmão. eu sei, rapaz, não estou criticando, não. Não, eu sei, mas assim, tem gente que usa isso como um bengala, infelizmente, pô. Quando eu pego aquele livro que você me prestou, que eu estou aqui no meu quarto lendo, qualquer dia, qualquer hora que me dá vontade de ler, e que daqui a pouco eu estou aqui chorando, velho. Estou aqui, meu Deus, Senhor, entendeu? E assim fico maravilhado e tal. Mas é interessante o estudo, né? A defesa, né? O diferencial, né, das demais, né, em relação ao adventista, é que eles colocaram isso como uma regra de salvação, né, velho? Exatamente. E a gente sabe que a única regra de salvação, se é que é regra, né, é só a fé, velho. Crê em Jesus Cristo e será salvo. Só. Você em casa, é verdade.